resposta é essa. O mal ele não existe substancialmente, ele é a ausência do bem, então ele só existe de maneira relativa, e ele existe quando seres, criaturas consideradas livres escolhem errado. Ou seja, escolhem de maneira desordenada. Percebe? Então veja aqui, isso aqui é bom para te pontuar, tá? Agir bem com a sua liberdade significa seguir uma ordem. Agir mal segundo a sua liberdade significa desobedecer uma ordem. Só que para eu obedecer a ordem, eu tenho que compreender a ordem. E para eu compreender a ordem, eu tenho que usar da melhor maneira possível tanto o meu intelecto quanto a minha vontade. Então veja, meu intelecto e minha vontade, eles precisam de treinamento para eles se adequarem à ordem e com isso eu me aproximar da felicidade. E com isso eu fazer o bem. Percebe? Eu não sei se eu estou sendo claro, tá? Veja que o mundo diz uma outra coisa para nós, né? Principalmente nos dias atuais. Apesar disso sempre ter acontecido, mas o que as pessoas que não sabem disso ou que estão afastados dessa ordem, o que eles nos dizem? Eles nos dizem o seguinte, veja, você vai na igreja todo domingo, você fica lá obedecendo a ordem da igreja. Veja, quanto mais você obedece a ordem, mais escravo da igreja você é. Você é um alienado. Tá? Você vai ter lá um monte de ideologias modernas e pós-modernas que vão dizer que seguir uma vida religiosa é ser um alienado. Ou seja, eles estão quase dizendo assim, olha, quem segue uma vida religiosa não tem liberdade, é escravo. Mas veja, isso é uma péssima leitura dessas ideologias modernas. Né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Karl Marx. Né? Karl Marx foi um pensador da modernidade que dizia isso. Ele dizia, ó, religião é o ópio do povo. Ópio é o quê? Uma droga que te tira da realidade. E ele dizia, ó, o trabalhador ele não faz a revolução porque ele é um alienado. Ele obedece demais à ordem da igreja e não sabe exercer a sua liberdade. Mas veja, isso é uma péssima leitura do Marx. Por quê? Porque tem um detalhe. Né? O que o Marx e esses ideólogos não perceberam? Ou se perceberam e desobedeceram isso, agiram com malícia, que é uma possibilidade até superior à primeira. Mas veja bem, o que eles não perceberam? Tá? Vamos partir desse princípio. Eles não perceberam o seguinte, que qualquer coisa que exista na realidade, qualquer coisa que existe na realidade material, ela existe de forma germinal e ela precisa se aperfeiçoar para cumprir sua finalidade. É isso que esses caras não perceberam. Então, veja, a melhor xícara possível é aquela que cumpre uma ordem, se aperfeiçoa dentro dessa ordem para cumprir melhor sua finalidade. Qual que é a melhor xícara? A melhor xícara é aquela que retém melhor o líquido, que não deixa o calor sair, que não tem troca de temperatura, tem troca, mas tem menos troca de temperatura, que tem uma alça maior para não queimar os dedos. Então, ela cumpre bem sua finalidade. Então, veja, existe uma escala hierárquica de xícaras. A pior xícara possível é aquela que obedece menos à ordem de ser xícara. E a melhor xícara possível é aquela que obedece melhor à sua ordem. Eu não sei se esse exemplo ficou bom, mas vamos dar um outro exemplo. Tá? Imagine um instrumentista, né? Um violonista. O cara vai tocar um violão. Quem tem a maior liberdade em tocar o violão? Aquele que domina a ordem do violão ou aquele que desobedece a ordem do violão? O que tem maior liberdade com o violão é aquele que domina melhor a técnica do violão, ou seja, que é mais subserviente à ordem do violão. Quanto mais o instrumentista é subserviente à ordem do violão, melhor ele toca o violão. Melhor ele aproveita a finalidade do violão. Melhor ele cumpre a finalidade de ser um bom músico. Percebe? Enquanto que aquele que fala, não, me dá o violão aqui, eu nunca treinei na vida, não conheço a ordem do violão, não conheço nota musical, não sei nada disso. Eu pego o violão, olha, não vai sair música dali, vai sair ruído, vai sair barulho.
Então, esse cara não vai conseguir se aperfeiçoar ao ponto de ser um bom instrumentista. Então, veja, todo aperfeiçoamento depende de um cumprimento de ordem. Em outras palavras, se o ser humano é um ser dotado de liberdade, ele tem que ajustar a sua liberdade à ordem. Porque se ele não fizer isso, ele vai jogar sua liberdade no lixo. Então, veja. Então, assim, tentando sintetizar de tudo isso que eu falei. Ser humano, dignidade do ser humano, espiritual, finalidade do ser humano, ser feliz. Para eu conseguir ser feliz, eu vou ter de me aperfeiçoar ponto a ponto na minha vida, na minha biografia, na minha história de vida, até achar a felicidade. E esse aperfeiçoamento depende de que eu utilize a minha liberdade da melhor maneira possível, me adaptando à ordem correta. Percebe? É isso que eu tenho que fazer, senão eu não vou ser feliz. Senão eu não vou ser feliz. Então, a minha vontade, ela tem que estar ajustada à ordem e a minha razão tem que estar ajustada à ordem. Senão eu não consigo ser feliz. Diga lá, Thalita.